tá bom? Querido Deus, obrigada por tantas mulheres presentes, tantas queridas, e que cada um na sua salinha aí, aonde tiver, ó Deus, eu aqui na minha, que o Senhor permeie os nossos corações, que o teu Espírito Santo fale, ó Deus, através dos textos separados, através daquilo que o Senhor me permitiu preparar, ó Deus. Então, seja o Senhor presente, tanto comigo como com cada uma que aqui está, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Então, vamos lá. A primeira coisa que, quando a gente olha alguns versículos, né, a palavra se submeter, né, fica tão desesperadora para a gente como mulher, né, porque muitas vezes nós somos mulheres fortes, mulheres decididas, resolvidas, e você fala assim, mas eu vou me submeter, né, e eu gostaria que de tudo que eu falar ficasse sempre a ideia de que a gente precisa obedecer essa ordem do Senhor, essa função que ele nos deu, principalmente porque isso agrada a Deus. E muitas vezes o nosso foco está só no nosso marido, e às vezes a gente desanima, porque nem sempre é correspondido, nem sempre é gostoso, né? Nem sempre é prazeroso se submeter, né? Mas eu gostaria de começar com um texto. Se vocês tiverem a Bíblia, fiquem com ela por aí, porque nós vamos usar bastante. Mas o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é 1 Coríntios 11, 9. Deixa eu só perguntar, vocês estão me escutando bem? Tá bom essa altura de som? Tá? Beleza. Sim. Tá bom. 1 Coríntios 11, 9 diz, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós fomos criadas por causa do homem, pela solidão do homem, porque não tinha ninguém que se parecesse com ele, que fosse semelhante a ele, que tivesse os mesmos anseios, e Deus olhou aquilo e falou assim, vou criar a mulher, né? Então, só desse ponto, a gente já tem que lembrar que nós fomos criadas para o homem, né? E cada uma de nós tivemos a possibilidade, algumas, né? Tem algumas solteiras aqui, já de escolher esse homem para quem nós fomos criadas, né? Efésios 5, de 21 a 24, fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí vem para nós, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Né? A gente não se sujeita ao nosso marido por conta dele, pelo que ele faz e pelo que ele merece. A gente tem que se sujeitar ao nosso marido porque nós temos que nos sujeitar como ao Senhor e no temor de Deus, que é o que a palavra de Deus nos diz nesse texto, né? Então, toda vez que a gente lembrar da palavra, eu preciso me submeter, eu preciso me sujeitar, eu preciso ser submissa, nós não podemos lembrar da fotinho e da figura do nosso marido, mas nós temos que lembrar que isso agrada a Deus. Então, a submissão, ela não existe para que agrademos nosso marido. Isso é consequência, na verdade. Mas a submissão é para que agrademos ao Senhor, né? Efésios 5, de 31 a 33, diz o seguinte, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Essa palavra parece assim, nossa, eu vou me prostrar, né? Eu vou reverenciar o meu marido. Mas o que Efésios 5
de 31 a 33 está dizendo é que, primeira coisa, nós somos um quando a gente se casa. E nós não podemos esquecer isso, né? Nós não podemos esquecer que o grande mistério do casamento é que duas pessoas, elas viram uma só carne, né? E o fato de virarmos uma só carne, ele diz muito. E muitas vezes, muitas de vocês com quem eu já conversei, já me ouviu falando, opa, mas pera um pouquinho, vocês estão, parece que, jogando tênis e cabo de guerra, mas vocês são um, né? E nós precisamos lembrar disso, nós somos um, nós estamos no mesmo time, nós precisamos submeter o nosso marido porque isso agrada a Deus, e Deus sendo agradado, esse um fica cada vez mais forte. Então, a ideia não é a gente esquecer que nós somos uma só carne. Gênesis 2:18 fala, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, né? E o interessante disso é essa palavra idônea, né? Se eu perguntar para cada uma de vocês, você é idônea? Muito provavelmente eu vou ouvir a resposta, sim, eu sou, né? Eu sou uma pessoa que sou moralmente correta, eu procuro ser honesta, eu procuro fazer tudo direito, né? Mas quando nós olhamos essa palavra idônea, e eu fui buscar um pouquinho o significado dela para nós, fala o seguinte, fala assim, idônea é aquela que se adapta perfeitamente ao propósito para qual se destina. Agora, escutem minha pergunta e questione-se. Você se adapta perfeitamente ao propósito para qual você se destina com o seu marido, no que diz respeito à submissão? Pergunta para pensar. Outro ponto que fala sobre ser idônea é que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo para realizar determinadas tarefas. Ser competente, né? E é interessante isso, porque você fala assim, pô, mas eu tenho que ser competente e ao mesmo tempo tenho que ser submissa, né? Mas você tem que ser auxiliadora, aquela que realmente promove o seu marido. Agora você pode falar assim, mas eu vou promover o meu marido, mas não sei se ele merece isso. Mas quem merece que nós façamos isso? É o Senhor, né? Então, as coisas elas se completam tão bem quando diz respeito à submissão que eu sou uma só carne com o Wagner, que é o meu marido. Essa uma só carne, eu preciso ser a auxiliadora idônea dele, né? Então, eu preciso me adaptar a esse cargo de ser auxiliadora e de promover com que essa minha carne, que nós nos fizemos um, ela tenha sucesso de alguma forma. Porque se o meu marido tem sucesso e eu sou uma só carne com ele, consequentemente, eu também tenho esse sucesso, né? Só que a coisa não é tão simples assim, porque nesse meio tempo são dois pecadores que se casaram, né? Nós temos o nosso orgulho, eles têm o deles, né? E aí entra todo esse grande desafio de ser auxiliadora, de ser submissa, de me submeter, de estar ao lado, né? Mais um significado da palavra idônea fala que possui o necessário para ocupar ou tomar posse de certos cargos. É aquele que está apto, né? Então, nós precisamos ver, eu tenho buscado o necessário para ocupar esse cargo de auxiliadora idônea? Porque, como muitas vezes a mulher pensa que é um cargo rebaixado, não é o que diz aqui. Aqui diz que nós precisamos ter o necessário, nós precisamos nos adaptar para esse cargo. Então, não é um cargo qualquer, é um cargo único.
né? Cada uma de vocês casadas, vocês são a única auxiliadora dada por Deus para os seus maridos. É com quem ele tem que contar, é com quem ele tem para dividir, é com quem ele tem para somar, né? Então nós precisamos lembrar disso. A submissão, ela não é um ato de subordinação, ou seja, de ficar abaixo, mas ela é um profundo sentimento de confiança que está no nosso coração no que diz respeito à soberania de Deus na vida do meu marido. Ou seja, eu me submeto, eu estou ao lado, eu sou aquela que auxilio, que quer o melhor para ele, não porque ele mereça ou não, mas porque Deus, ele é soberano na vida do meu marido, tá? Então, é algo que a gente precisa sempre pensar, né? Que é Deus na vida dele que me permite, que me empolga de ser submissa. Eu sendo submissa, Deus vai operar na vida do meu marido porque eu estou em obediência ao que ele pede de mim, tá? A submissão também não quer dizer que a mulher não tenha direito às suas opiniões e nem direito a discordar. Isso é se subjugar, é diferente, tá? Então, a mulher submissa, ela tem direito às suas opiniões, né? Ela tem direito de divergir, ela tem direito de questionar, né? Ela tem direito de saber, né? Então, nós precisamos lembrar que eu não me anulo, eu continuo tendo as minhas ideias, né? Que nem, por exemplo, por muitas vezes eu e o Wagner discordamos em algumas coisas teológicas, nós discordamos em política, nós discordamos em coisas que não são essenciais para nosso casamento. O que eu não posso discordar é de algo que seja vital para o meu relacionamento com o Wagner e principalmente vital para o meu relacionamento com Deus, né? Então, eu posso continuar tendo a minha opinião e não necessariamente ela precisa ser igual à do meu marido, né? Mas ela precisa ser respeitosa, né? Ela tem que ser respeitosa. Também não é necessário que eu modifique as minhas convicções, né? Então, eu creio em algumas coisas, o Wagner crê em outras, e aquilo que não é fundamental, nem vital, não tem problema, ele ter as crenças dele, eu ter as minhas, ele ter as convicções dele de fatos sociais, filosóficos, e eu ter a minha convicção, tá? Quando nós tentamos impedir, e isso é uma coisa que muitas vezes nós fazemos, eu já fiz demais, porque quando eu olho se o meu marido é minha carne, a meu maior ímpeto é não querer que ele fracasse, porque se ele fracassa, eu fracasso junto, né? Mas muitas vezes nós interferimos para que o nosso marido não fracasse, né? E essa interferência faz com que Deus não consiga ensinar as lições que ele precisa aprender. Então, essa eu acho que é uma das partes mais difíceis de ser uma auxiliadora e de ser submissa, que é muitas vezes eu olhar para o meu marido, ver que ele não está indo para o caminho que seria o melhor, eu já auxiliei dando a minha opinião, a minha ajuda, mas ele insiste em ir por esse caminho. E quando ele insiste em ir por esse caminho e eu querer na marra trazer ele para outro caminho e trazer ele para um convencimento, eu estou fazendo com que Deus não ensine as lições que ele quer ensinar, mesmo com o fracasso. E aí você vai falar assim, mas Rose, se ele fracassa, eu vou sofrer as consequências. E vai, né? E nós vamos aprender juntos, e nós vamos nos sacrificar juntos, até que Deus consiga ensinar no meu marido as lições que ele precisa aprender. Então, evitar o fracasso do meu marido
a qualquer custo, porque ele não me escutou, porque ele não entendeu que eu sou auxiliadora dele e que se eu falei, ele deveria pelo menos levar em consideração, né? Porque eu estou querendo o bem dessa uma só carne. Mas se isso não acontece e eu não consigo esse convencimento e essa mudança de caminho, talvez, que vá levar ao fracasso, nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, então ensina o que ele precisa aprender e o que eu preciso, porque eu também vou sofrer as consequências do fracasso, uma vez que eu sou a carne da carne e eu sou uma só carne com esse homem, né? E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para nós mulheres, né? Nós queremos a qualquer custo que eles não errem, porque eu vou sofrer a consequência e vai doer, né? E eu costumo dizer que sem dor a gente não cresce, né? Então é com dor mesmo que a gente cresce. Por outro lado, quando o marido está certo, isso faz aumentar a nossa confiança nele. E a gente também acredita mais na capacidade de Deus operar através dele, né? Então tem o lado que muitas vezes ele vai fracassar e eu vou ter que entrar nesse barco junto com esse fracasso, e por um outro lado, existe a hora que ele está certo, mas que eu vou entender que o Senhor agiu na vida dele, e por isso ele está no caminho certo, né? Lembrando que nós somos pecadores, né? Então, dificilmente a gente está no caminho certo sem a ajuda do Senhor, né? É sempre porque nós estamos ou compreendendo algum, alguma ordem de Deus e atendendo a isso, ou porque ele está modificando o meu coração, né? Quando o marido ou a mulher tiram os olhos da sua situação e se propõem a fazer aquilo que Deus exige deles como indivíduo, é interessante como o companheirismo ele aumenta. Então, se eu tiro os olhos, nós temos uma determinada situação, nós estamos discordando, não está indo para frente, a coisa está complicada, mas se eu tiro o olho dessa situação e eu falo assim: Senhor, o senhor precisa agir, porque nós dois não estamos conseguindo. É tão interessante que se os dois chegam a essa conclusão, o companheirismo vem na hora. Mesmo se fracassarem juntos ou se tiverem sucesso junto, né? Então, muitas vezes nós precisamos tirar o olho da situação que nós estamos vivendo, dobrar os nossos joelhos, com ou sem nosso marido, porque nem sempre nós conseguimos que eles venham junto, dependendo do relacionamento, se ele está um relacionamento estressado, quebrado, né? Mas nós podemos desistir daquele convencimento e daquela ajuda para a gente dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, o Senhor precisa agir, tanto em mim como no meu marido, porque nós dois não estamos conseguindo, né? Quando a gente se submete, é tão interessante porque o homem, ele é forçado, de alguma forma, a assumir as suas responsabilidades. Eu escuto muito das mulheres falando assim: se eu não fizer, ele não faz, né? Mas experimente não fazer aquilo que não é o seu papel e a sua função. Porque enquanto esse cargo e esse buraco não ficar aberto, ninguém ocupa ele. Então, eu me lembro uma vez, todas vocês sabem, eu tenho uma personalidade forte, mas firme e muitas vezes decidida demais, e eu lembro que teve uma mulher da igreja, uma mulher muito temente a Deus, ela chegou para mim e falou assim: como que você consegue lidar com a submissão, com o seu temperamento tão, assim, decidido, forte, né? E eu lembro que eu falei para ela que a questão era a seguinte, que nem sempre foi assim, porque eu não tinha instrução bíblica, né? Mas o dia que eu entendi qual era a minha função diante do Senhor, eu comecei a me submeter e querer ser auxiliadora que Deus esperava que eu fosse, para agradar a Deus. Só que isso fez uma reviravolta na minha vida, porque quando eu entendi e falei assim: bom, eu não posso só entender, então você vai
no encontro de casais, você vê uma pregação, você vê uma palestra, e você fala, bom, a mulher tem que ser submissa, ela tem que ser a auxiliadora idônea, e simplesmente ouvir isso, e a hora que a gente fechar essa sala, você vive sua vida do jeito que você estava vivendo? Não, eu preciso. Bom, isso aqui é a palavra de Deus, é isso que é pedido de mim, então eu vou fazer, né? E se você não tem feito e se submetido e deixado o seu marido tomar a frente, tomar a liderança da sua casa, é tão interessante porque tem esse momento de divisão aonde você recua, né? E você não toma mais as decisões que era para ele tomar. Aquele buraco fica aberto, leva um tempo até ele entender, bom, ela não está mais fazendo, alguém vai ter que fazer, né? E muitas vezes tem muita coisa que destroça nesse meio tempo, porque aquele buraco fica aberto, né? Mas enquanto você não abrir mão e falar assim, eu não vou mais organizar isso, e comunicar para o seu marido, olha, eu não vou mais fazer isso, porque eu entendo que esse é o seu papel, né? Que essa seria a sua função, isso aqui está me sobrecarregando, né? Que nem, por exemplo, em casa, eu lembro que logo no começo do nosso tempo de casado, eu organizava as finanças, né? E o Wagner era muito desorganizado com as finanças. Só que chegou uma hora que eu falei assim, se ele não organizar as finanças, ele nunca vai aprender, né? E eu lembro que eu comuniquei isso para ele, eu falei, Wagner, eu estou achando que isso está pesado demais para mim, eu acho que você precisaria assumir essa responsabilidade para que você conseguisse gerir melhor, né? Porque não está funcionando muito bem. E eu lembro que eu tirei minha mão disso. Lógico que nós vivemos alguns anos numa decadência financeira gigante, porque até que ele se comprometesse com tudo aquilo, e eu não estou falando mal dele, porque nós somos aprendendo juntos, tá? Então, até que ele, bom, ela abriu mão mesmo, ela não está mais mexendo, alguém vai ter que organizar isso aqui. Aí vai aos trancos e barrancos, né? Eu ainda não sei como fazer, eu me endivido, eu saio da dívida, eu começo a conseguir poupar. Levou alguns anos. E nesses anos eu estava junto, né? Então, lógico que eu não queria passar por aquilo, eu também acredito que ele não queria passar por aquilo, mas foi em prol de permitir que ele liderasse nessa área e que eu me submetesse, mesmo as decisões que às vezes ele tomou errado, né? E que a gente acaba passando pelas dificuldades juntas, né? Mas aí nós fomos entendendo qual era o papel de cada um e o Senhor foi agindo nas nossas vidas, né? E a maioria de vocês sabem que eu tenho passado alguns momentos de saúde difíceis e que eu olho e eu falo assim, meu Deus, se eu não tivesse um bom casamento, né, se Deus não nos tivesse modificado tanto, esses últimos meses nós passamos por situações tão diversas e adversas, que se não fosse o plano perfeito de Deus, dele ser o meu líder, dele ser o cabeça, dele ser o que traz para mim, muitas vezes, uma direção, e eu entender que isso faz com que a nossa vida seja boa, porque agrada o Senhor, e não porque eu agrado o Wagner e o Wagner me agrada, mas, consequentemente, isso acontece, né? Então, se submeter deixar o marido assumir as responsabilidades dele, né? E não fique com medo, mas se eu não fizer, ele não faz. Não faça, se não é a sua responsabilidade aquela, tá? Outra coisa que nós precisamos lembrar é de respeitar os nossos maridos, né? Hoje em dia, eu tenho falado, e é notório, né? Quando você olha os Simpsons, a Peppa Pig, que chama de papai bobinho, o pai dela, quando você olha os Incríveis, né? Que o cara é um banana, né? A figura masculina, ela está extremamente desvalorizada, extremamente desvalorizada. Então, toda a sociedade, a mulher é extremamente forte e o homem é um banana, né?
E não foi assim que Deus nos criou, não é assim que nós devemos viver. Então, tanto no lado que o que eu penso do meu marido, como o que eu tenho falado para os meus filhos do meu marido, né? Então, em todas essas áreas, eu preciso respeitá-lo, mesmo que, entre aspas, mas ele não está merecendo o meu respeito. Mas ele merece o seu respeito porque o Senhor faz com que esse homem seja o líder, seja o cabeça, assim como Cristo. Então, eu devo respeito a Cristo e eu devo respeito ao meu marido, porque ele é o cabeça. Mas ele não assume ser o cabeça, mas ele é o cabeça. Ele pode não assumir, mas a função que Deus deu para ele foi essa, né? Então, nós precisamos respeitá-lo. E quando nós respeitamos, é tão interessante, porque o homem, ele passa a ser mais sensível às nossas necessidades. Então, o respeito, ele traz algo bom. Pode não ser de imediato, mas ele traz, tá? Alguns aprendizados que a gente vai ter. Primeira coisa é a gente diferenciar o que é uma posição que nós ocupamos, o meu marido ser o líder, ser o cabeça, ser o responsável pelo lar, e outra coisa é eu diferenciar a personalidade, porque a função, né, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, aí tá fazendo um chiadinho na nossa gravação. Marina, acho que é você. Aí, obrigada. Então, a personalidade pode ser uma personalidade pacata, calma, lenta, às vezes até nos irrita, mas a posição desta pessoa, desse meu marido, ele continua sendo a que Deus deu. Acho que está aberto ainda, Marina. Aí. Então, essa posição, ela não interfere na personalidade. A pessoa pode ser calmo, pode ser uma pessoa, que nem diz meu cunhado sempre, fleumático, né, mais passivo até, mas isso não diz que ele não pode liderar, né, a posição dele continua sendo a posição que Deus deu, né. Outra coisa que nós não podemos esquecer, minhas queridas, Deus é maior que o meu marido. Deus é maior que o marido de cada uma de vocês. Por mais difícil que esteja, o Senhor está no comando das nossas vidas. Então, que Deus haja na vida de vocês e dos seus maridos, né? Então, quando eu não estou conseguindo, quando está difícil, quando é difícil me submeter, quando é difícil auxiliar se ele não quer ser auxiliado, lembre-se, Deus é maior que o seu marido. Obedeça a Deus, mesmo se estiver difícil. Tem um livro que fala que os homens são ostras e as mulheres pé de cabra. Ou seja, o homem está sempre fechadinho, não quer falar dos seus anseios, das suas necessidades, e nós somos aquele pé de cabra que toda hora vai lá e, né? Eu falava para o Wagner que eu era saca-rolha, né? Que muitas vezes eu era notório, ainda hoje, né? Às vezes é notório que ele não está bem, que tem alguma coisa incomodando, e você vai lá, amor, o que você tem? Não tenho nada. Não, é óbvio que você tem alguma coisa. Você pode até dizer para mim, eu não quero falar, eu não, mas falar que não tem nada é impossível. Então aí é impossível, né? Nós pensamos diferentes em algumas situações. Até mesmo. Rose, eu acho que você tirou seu áudio. Não foi a Rose, foi Alguém que clicou. Alguém que clicou. Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, uma coisa que a gente não pode é querer ser esse pé de cabra que, a todo custo,
fica ali incomodando, não, você precisa falar, você precisa agir, você precisa fazer tal coisa, porque senão nós estamos sendo esse pé de cabra, né? E não é essa a nossa função, né? Se a nossa ostrinha está fechada e não quer falar e se recolhe e não divide comigo os seus anseios, dobremos nosso joelho, porque eu já falei, o Senhor é maior que o nosso marido, dobremos o nosso joelho e falamos, Senhor, eu gostaria de auxiliá-lo, mas ele está tão fechado que eu não sei nem por onde começar. Eu quero auxiliá-lo, Senhor, para te obedecer, né? Mas o Senhor precisa agir no coração dele, porque senão eu não consigo fazer isso, se o coração dele não me permitir entrar, né? Provérbios 10, 12 fala, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, né? Então, nós precisamos lembrar que nós temos que amar. A palavra de Deus fala sobre isso, fala para a gente amar o inimigo, né? O meu marido não é o meu inimigo, o meu marido é minha carne, né? Então, nós precisamos lembrar disso. Eu gostaria também que vocês abrissem aí Romanos. Perdão, gente, eu saí da minha apresentação aqui. Abram Romanos 5:8 e nós vamos ler o seguinte em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Antes da gente se converter, quando a gente ainda era puro pecado, porque hoje nós temos a opção de pecar ou não pecar, né? Mas quando a gente era só pecado, mesmo assim Cristo nos amou, né? Nós temos essa obrigação de amar, né? Eu gostaria que vocês abrissem também Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 diz o seguinte: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, algo que nós precisamos fazer é amar, né? Perdão. Eu estou aqui na minha apresentação e eu me perdi um pouquinho, peraí. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, também fala desse amor, né? E virou até música, né? Mas fala o seguinte: o amor é paciente, é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo crê, sofre, espera e suporta. Esse é o tipo de amor que a gente tem que ter, né? Amor que muitas vezes é difícil de ser vivido, né? Porque a gente sabe que não é, a gente não quer sofrer, a gente não quer padecer, e muitas vezes o amor faz isso conosco, né? Nós precisamos ter a disposição para servir, ajudar e agradar, né? Provérbios, deixa eu descer um pouquinho aqui, Provérbios 6:9 fala assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Ou seja, nós precisamos agir, nós precisamos ter atitude, né? Então, ser submissa não é aquela que fica lá, ai, ele que faça tudo, ele que resolva qualquer coisa, eu não vou mais fazer nada. Não, nós precisamos agir, né? É nossa função estar agindo também, né? Então, não podemos esquecer disso, que esse amor, ele não é um amor de sentimento, mas ele é um amor de atitude, né? Que a gente tem que ter com o próximo e principalmente com o nosso marido, tá? O próximo aprendizado que a gente tem aqui
é que a beleza da gente ser auxiliadora é lembrar que isso é uma honra para a gente. Nós fomos criadas especialmente para o nosso marido, para ajudá-lo, para estar do lado, né, para apoiá-lo, para quando tiver errado a gente falar, olha, acho que você não está indo para um caminho muito bom, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar é da gente pedir a Deus sabedoria em como auxiliar nosso marido, né? Porque às vezes nós não sabemos, às vezes nós queremos só apontar erros, só ficar naquela coisa, você está errado, olha, você não viu que você fez isso? De novo você fez isso? Mas é com amor levá-lo a entender algum outro caminho, mas não um caminho que me agrade, hein? Porque nós somos craques em fazer isso. Eu sei que tem alguns homens assistindo e eles sabem que nós conseguimos manipular muitas vezes algumas coisas e fazer com que o nosso marido faça a nossa vontade. Mas os primeiros versículos que nós lemos é que nós estamos aqui para agradar a Deus, ser submissa, tem que agradar o meu Senhor, não tem que agradar nem a mim, nem ao meu marido. Outra coisa que a gente esquece muitas vezes, e com muitas de vocês eu já falei, é que nós precisamos voltar à amizade com os nossos maridos. O meu marido precisa ser o meu melhor amigo. O meu marido precisa ser o meu confidente, aquele com quem eu conto até os meus pecados. E isso não é vergonha, porque o meu marido também é pecador, né? Então, se disponha, vá na direção de promover o companheirismo entre vocês, né? Então, essa promoção do companheirismo tem que vir de nós, né? Muitas vezes o homem não tem nem essa necessidade e nem essa sensibilidade, né? Outra coisa que nós precisamos é não criar expectativas irreais dos nossos maridos. Que nem, por exemplo, eu não posso esperar que meu marido lembre de me presentear, né? A Isabela que tem que mandar mensagem lá da Inglaterra, pai, é aniversário da mãe, você já pensou no presentinho? Né? Não adianta eu ter uma expectativa irreal. Não é do perfil dele, ele se esquece, ele não pensa, ele não consegue, né? Esse ano ele me surpreendeu, que ele pensou sozinho num presentinho para mim. Mas não é, eu não posso ter expectativas irreais. Hoje meu marido vai aparecer com flores para mim, né? Então, se o seu marido não é desse estilo, não tem essa expectativa, porque senão você se magoa, você cobra ele, né? Então, não tem expectativas irreais. Conheça o seu cônjuge, né? Outra coisa, muitas vezes nós não somos a esposa dos nossos maridos. Muitas vezes nós somos as mães deles. Pare de querer controlar tudo nos mínimos detalhes. Nós não precisamos controlar, muito menos controlar o meu marido. Essas coisas têm que estar entregue para o Senhor tem que ser o que muda o coração, o que transforma a vida. Então, nós precisamos lembrar que nós temos a quem recorrer, e não somos nós que temos que controlar tudo. Nós, como donas de casa, muitas vezes a gente controla todos os aspectos. A luz está acesa, já consegui limpar isso aqui. Nossa, eu descongelei tal carne. Agora todo mundo vai lembrar, né? Amanhã eu tenho alguma coisa já pronta para fazer de almoço, né? Muitas vezes nós temos esse controle, né? E isso não é ruim. Mas controlar vidas pertence ao Senhor, não pertence a mim, nem a vocês, né? Então nós precisamos lembrar disso, né? E eu não digo que é fácil, porque quando a gente tem um temperamento de ir à frente, de resolver como eu tenho, e muitas de vocês também, muitas vezes nós queremos controlar tudo, né? Vida dos filhos, do marido, né? Então, nós precisamos lembrar também a ser tolerante com algumas manias que eles têm, com alguns comportamentos que eles têm. Se não for um comportamento pecaminoso, me entendam bem,
Se não for pecado, aquele hábito, aquela mania que ele tem, por exemplo, roncar e te acordar à noite, né? Nós precisamos ser tolerantes, né? Porque cada um de nós tem suas manias e os seus jeitos, né? Graças a Deus nós não somos iguais, né? E isso é bom, isso é diferença, isso não é problema, né? Outra coisa que nós precisamos fazer é administrar bem o nosso tempo, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar primeiro o reino de Deus. Como que a gente faz isso? Ler a palavra, orar, memorizar versículos. Isso é administrar bem seu tempo. Administrar bem seu tempo não é só marcar todas as reuniões que você tem, todas as aulas online dos filhos, imprimir as provas que mandaram, fazer com que... Isso é ótimo, tá? Mas administrar bem o seu tempo é começar com o Senhor. Começar o seu dia com o Senhor. Não deixar o pior do seu tempo para o Senhor, mas o melhor, porque eu acho que todo mundo já teve essa experiência de muitas vezes você está super ocupado e você fala assim, não, eu vou começar lendo e orando. E como Deus multiplica aquele dia, aquele tempo que você não perdeu, que você investiu com o Senhor. E isso é maravilhoso, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar é de priorizar o que tem que ser priorizado em cada fase da vida. Algumas de vocês têm filhos pequenos, eles são prioridade. Outras de vocês estão no comecinho de casado, então eu vou fazer um lar aconchegante, eu vou tentar comprar coisas que não sejam que não gaste tanto, né? Outras de vocês, como eu, já estão numa fase onde os filhos já saíram de casa e que eu tenho que investir mais no meu marido. Então, nós precisamos ser sábias. Não adianta eu olhar a vida de uma pessoa que está numa outra fase de vida e falar assim, eu queria estar naquela fase. Não, cada um tem a sua fase. Então, lembre, tem hora que você está hiper ocupada com os filhos, tem hora que sobra tempo porque você não tem nada para fazer, né? Então, lembrar de que nós precisamos ser sábias e priorizar o que tem que ser priorizado em cada fase da vida. Nós não estamos na mesma fase, né? Nós não temos a mesma vida, por isso nós não podemos ficar invejando a outra, né? Outra coisa que é fundamental é a comunicação, até mesmo para eu ser submissa. Querido, você não está permitindo que eu exerça meu papel diante de Deus. Você não está permitindo que eu te auxilie, essa é a minha função diante de Deus. Então, eu preciso fazer comunicações de todos os níveis, né? Efésios 4:3 fala: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, uma casa onde tem gritaria, onde tem discussões, discussões acaloradas, tá? Discutir ideias não é ruim, né? Ele não faz com que apareça que nós temos uma unidade do espírito, que é o vínculo da paz, né? A primeira coisa para a comunicação é saber ouvir, né? E nós temos 2 versos. Eu perdi aqui o meu mouse, espera aí. Vou abrir aqui que eu tenho outro lugar que eu estou com os versículos aqui, porque eu quis guardá-los para não ter que ficar abrindo a Bíblia para ser mais rápida. Tá? Mas nós temos 2 versos que falam... Só um minutinho, gente, deu um probleminha aqui, que a tecnologia não ajuda nessa hora, né? Travou meu computador aqui, mas espera aí, porque nós já vamos nos versos que eu gostaria de dizer. Tiago 1,19.
fala o seguinte, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Aí você fala assim, mas meu marido nem fala, como é que eu vou ouvir? Comunique para ele que você gostaria de ouvi-lo. Comunique para ele que você gostaria de ouvir as angústias que ele passou no trabalho. Por que ele está tão estressado? Né? Ouvir é uma arte, minhas queridas. E muitas vezes, ouvindo, nós conseguimos ter empatia com o nosso marido. Né? Provérbios 18:13 também nos fala sobre ouvir. Fala, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quantas vezes eu já não fiz isso e passei vergonha? A pessoa vem, ela começa a falar, eu já não deixo a pessoa falar, eu já tiro as minhas conclusões, e aí eu passo vergonha, porque às vezes não era nem aquilo que a pessoa queria dizer, né? Então, e a gente fica nessa questão de ficar ser insensata nessa hora, né? Outra coisa que nós precisamos fazer é ouvir e depois refletir, né? Nós precisamos pensar no que nós ouvimos, não adianta eu ouvir e despejar o que eu tenho para falar, né? Então, eu preciso refletir. Provérbios 15:23 nos diz o seguinte, dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa, né? Não queira dar conselho, ajudar seu marido na hora que ele não está pronto para te ouvir, né? Como o pessoal sempre fala, naquela hora que está tendo a maior disputa de futebol do time dele, etc., você vem, olha, querido, acho que nós precisamos conversar sobre essa troca do carro, eu acho que não é tão adequada, e o cara lá querendo assistir o futebol, né? Nós precisamos ser sensatas nessas horas e refletir um pouco. E aí sim vem o falar. Efésios 4:25 diz o seguinte, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Aí você fala assim, nossa, Rose, você está chamando a gente de mentirosa? Não, mas eu acho que às vezes a gente omite, muitas vezes a gente aumenta, né? Só para ver se, quem sabe eu dramatizando, ele vai entender minha situação. Isso é mentira. Nós não contamos o fato como ele é, né? Então, nós precisamos lembrar de como falar. Efésios ainda 4, no mesmo capítulo, versículo 29, fala, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, né? Você tem comunicado graça para o seu marido, para os seus filhos? Querido, mesmo que você errou, nós estamos juntos nessa. Deus vai nos dar sabedoria de como sair dessa. Conceder graça com a minha palavra, né? Eu sei que isso parece fácil falar, principalmente naquela hora que você fala assim, nossa, a gente está indo para o buraco, junto, né? E eu não queria, eu quero matar ele. Mas a nossa palavra tem que conceder graça, porque Deus é rico em misericórdia, e Ele nos concede graça. Então, por que não eu conceder graça também? Né? E ainda sobre falar, Provérbios 15, versículo 1 fala, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Então, mais uma vez, falar com calma, com tranquilidade, mas eu estou explodindo, então não fale se você está explodindo. Se você está explodindo, se guarda, vai orar, e depois você vem comunicar o que você precisa comunicar. Tá? Algumas coisas que a gente precisa considerar é que o nosso cônjuge, ele precisa vir em primeiro lugar. E isso muitas vezes é difícil, porque nós somos extremamente egoístas. O ser humano é egoísta, o ser humano pensa nele, né? E Filipenses 2, 3 e 4 fala o seguinte, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo.
cada um não cuide só do que é seu, mas também dos interesses dos outros, né? Então, nós precisamos fazer uma análise. Quando eu questiono, quando eu vou como auxiliadora, eu estou pensando em mim, estou pensando nele, estou pensando em Deus, em quem eu estou pensando, quem eu quero agradar com tudo isso, né? Outra coisa que a gente precisa é apreciar a companhia, né? Eu falei para várias pessoas já que eu tenho amado essa pandemia nessa fase de vida que eu tô, porque eu tenho Wagner numa porta pertinho de mim, porque ele tem trabalhado de casa. E isso tem me dado tanta segurança, tanto ânimo, porque uma hora que eu não estou legal, ele tem uma palavra para me dizer, um abraço, uma oração, né? Então, eu tenho admirado estar na companhia dele, né? Embora a gente sempre trabalhou junto, né? 22 anos trabalhando perto, mas a gente sempre separou muito bem isso, a hora do profissional e a hora do matrimônio, né? Então tem sido bem gostoso desfrutar da companhia. E cantares ou cânticos, né? Ele 5:16 fala: a sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, ele é o meu amado, ele é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Então, aqui tem uma admiração pelo marido, né? Outra coisa é a gente se cercar de boas influências, né? Muitas vezes, minhas queridas, nós comentamos sobre o nosso marido, sobre o que ele faz com a outra pessoa, e a outra pessoa, ao invés de falar assim, olha, eu acho que você precisaria agir dessa forma, agradar o Senhor, a pessoa ajuda a descer o pau no seu marido. Então, nós precisamos nos cercar de boas influências, né? Provérbios 2, de 10 a 15, fala o seguinte: pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento te protegerá. A sabedoria livrará do caminho mau, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos de treva. Tem prazer em fazer o mal e exultam com maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e do caminho se extraviam. Então, nós precisamos lembrar disso, que nós precisamos de boas influências, tá? Não dá para dividir nossa vida com qualquer um. E existem coisas do nosso matrimônio que nós só podemos dividir com o Senhor, né? Que são intimidades do casal, tá? Outra coisa que nós precisamos é viver com entendimento e humildade, tá? 1 Pedro 3, de 8 a 13, fala sobre isso. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarda sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afasta-se do mal, faça o bem, busque paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se sobre os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, aqui é um texto maravilhoso, onde nos dá várias dicas de como agir. Não só com os nossos maridos, mas nós estamos falando aqui sobre isso, tá? Outra coisa que nós precisamos é construir na nossa casa um ambiente de perdão. Todos nós erramos. E nós precisamos lembrar de construir esse ambiente de perdão. A palavra de Deus fala em Colossenses 3,13: suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou. E o Senhor perdoou da seguinte forma: quando meu marido fizer o mesmo erro de novo, mas de novo, você sempre faz isso? Jesus não faz isso conosco. Ele perdoa, e perdoa de novo,
e perdoa de novo, e tem vezes que eu tenho vergonha de confessar o mesmo pecado tantas vezes para o meu Deus, né? Para a gente terminar, eu já falei para vocês que eu gostaria que essas verdades que foram ditas, não da minha boca, mas da palavra de Deus, né? Esqueçam o que eu falei, vamos ficar só com os versos, que nós possamos colocar em prática. Porque se está difícil eu viver uma vida de submissão e eu fechar essa sala agora e cada um continuar vivendo do jeito que está, sem o respeito, a admiração, a tentativa de ser submissa, lembrando que isso agrada a Deus, porque eu preciso ser submissa, não pelo meu marido, nem por mim, mas porque o Deus espera isso de mim, foi Ele que me colocou nessa posição, né? E a palavra de Deus em Mateus 7, de 24 a 27, fala: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, será assemelhado como um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Você ouviu a palavra de Deus? Tem algo para você? Pratique. Porque você está construindo sua casa na rocha quando você pratica. E aí fala que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Então, o meu desejo, tanto para mim, para eu não me perder dessa verdade que Deus quer como esposa, como para vocês que já são esposas e aquelas que anseiam ser esposas, edifique a sua casa na rocha. E edificar a sua casa na rocha é escutar a palavra de Deus e falar: eu vou praticar essa verdade. Não é fácil, mas nós temos a ajuda daquele que mais é importante, que é o Senhor, tá? Eu passei um pouquinho da hora porque eu tinha que deixar vocês falarem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou tentar responder. Pode abrir seu microfone se você quiser ou colocar algo ou fazer uma pergunta antes da gente terminar. Estão muito quietinhas, hein? Eu disse para quem entrou depois, eu disse no começo da aula aqui, do tempo, que todos esses slides que eu não dividi com vocês, porque para mim estava muito complicado fazer toda essa tecnologia, eu posso dividir com vocês por e-mail, por WhatsApp. Então, o pessoal está deixando o WhatsApp aqui no chat para que eu possa mandar depois. Então, se seu desejo é ter esse material, eu posso dividi-lo com vocês. Rose. Oi. Marcos. Fala, Marcos. Deixa eu falar uma coisa aqui, Rose. Eu achei interessante para acrescentar. A palavra auxiliadora, no hebraico, ela significa ezer. E ela tem a mesma conotação de aliado, né? Tem a mesma ideia de aliado na batalha. Pois é. Chama ezer, no hebraico. E ele chama, ele compara ao que Deus é para nós. Vai lá em Salmo 124:8 e diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, o que Deus é para o ser humano é a mesma conotação, essa mesma conotação que é a palavra auxiliadora da mulher para com o homem. Pois é. Ele que é aliado na batalha, que protege. E por isso que não é um cargo de menor importância. Isso. E que a gente, muitas vezes, como mulher, fica ofendida, né? Em ser Rose, porque o nosso português, ele não favorece nessa hora, na palavra auxiliadora. Auxiliadora, no português aqui, tem uma conotação de subalterno, de ganhar menos, né? Você vai numa folha de pagamento, o auxiliar ganha menos, né? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é como é a função que Deus, Deus, o que Deus é para nós. Nos protege, é aliado nosso na batalha. É uma função extremamente nobre. Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo que eu acho interessante é como Deus dá posições trocadas. E eu falo que
sem querer fazer blasfêmia, mas parece que Deus é irônico nisso. Porque a mulher ama mandar, ama. A gente gosta de ter o controle, de ter tudo na nossa... E Deus fala assim, quem é o cabeça não é você. E o homem tem uma tendência mais de, deixa ela tomar conta, eu vou ficar aqui na minha. E aí ele tem que se esforçar para fazer esse papel de ser o que toma a rédea, de ser o que comanda, né? Então, Deus, parece que ele faz isso meio de propósito, dando esses papéis invertidos, né? E para que a gente dependa dele, porque na nossa força a gente não consegue, né? Então, nós temos esse auxiliador, como Marcos colocou para a gente, que é o Senhor, para que a gente possa ser auxiliadora que Deus pede que sejamos, né? Queridas, eu já passei 5 minutos do nosso tempo, se vocês não tiverem perguntas, eu vou orar e terminar a gravação, depois, se vocês quiserem falar algo, a gente pode continuar um pouquinho. Ninguém? Querido Deus, obrigada por esse tempo, que ele tenha sido útil para o coração das minhas irmãs, assim como o Senhor tem falado tanto, e eu agradeço de ter vivido e estar vivendo, ó Deus, momentos tão bons no meu casamento, graças à tua palavra, Deus, não porque a gente é melhor do que qualquer um, mas porque quando a gente consegue colocar a tua palavra em prática, as coisas andam, Deus. Que cada uma das minhas irmãs experimente isso, ó Deus, de viver na tua palavra, de colocar ela em prática, de te agradar, ó Deus. Que aí a gente sai agradado e a gente agrada o nosso cônjuge também. Abençoa o casamento de cada uma aqui, aquelas que estão em dificuldade, que o Senhor dê alívio, que o Senhor dê sabedoria, e que o Senhor cuide daquelas que ainda não casaram, que têm esse desejo, que o Senhor traga uma pessoa para cada uma. Em nome de Jesus, amém.